Olá pessoal, estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado, dia que nós celebramos a Anunciação do Senhor, as leituras falam pra gente, né, que a celebração de hoje nos encoraje, a liturgia de hoje nos encoraje a dar como Maria o nosso sim decidido a Deus. Então a primeira leitura está em Isaías capítulo 7, versículo 10 a 14, depois o capítulo 8, versículo 10. Isaías capítulo 7, versículo 10 a 14, depois o capítulo 8, versículo 10. E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: Pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acais, porém, disse: Não pedirei nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: Ouvi agora, ó casa de Davi. Pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda afadigareis também a meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Tomai juntamente conselho, e ele será dissipado. Dizei a palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Então, essa primeira leitura fala pra gente, né, sobre as profecias contra Israel e Síria, Manassés contra Judá. Então aqui, né, fala justamente, né, o seguinte, né, que eis que uma virgem conceberá. Então aqui o profeta Isaías já fala, né, já fala o que vai acontecer no Novo Testamento, né? Então aqui o profeta Isaías já prepara, né, as pessoas para a vinda de Cristo, né? E aqui ele fala: o próprio Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, porque Deus está conosco, e Deus está sempre conosco, então que nós possamos dar honras e glórias a Deus sempre por isso. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Hebreus, capítulo 10, versículo 4 a 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 4 a 10. Irmãos, é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados, pelo que entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então aqui, na segunda leitura, fala o seguinte pra gente, na carta aos Hebreus: no livro está escrito a meu respeito: eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Jesus veio para fazer a vontade de Deus. Então que nós possamos também, né, fazer a vontade de Deus sempre na nossa vida, né? E que nós possamos sempre, né, louvá-lo e glorificá-lo, e que nós possamos também colocar em prática os seus ensinamentos, né, e dar testemunho da sua palavra, dar testemunho do Evangelho de Cristo, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38. Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus.
E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então, celebrando a anunciação do Senhor neste ano vocacional, temos boa oportunidade, para refletir sobre a vocação de Maria como modelo de sim feliz ao chamado divino. Em si, o evangelho de hoje é um relato vocacional, estruturado conforme as narrativas vocacionais de outras personagens da Bíblia. Juízes, capítulo 6, versículo 11 a 24, Jeremias, capítulo 1, versículo 4 a 19. Deus, por intermédio do seu anjo, se apresenta, chama a pessoa pelo nome e apresenta-lhe a missão. O vocacionado se amedronta e expõe motivos pelos quais se considera indigno da missão. Deus promete fortalecer, acompanhar e colaborar com quem chamou. Então, o vocacionado aceita e é enviado. No caso de Maria, acontece o mesmo, com a diferença de que ela apenas quer entender como se dará a palavra do anjo. Então, o anjo explica, que tudo é obra e graça do Espírito Santo. Então, Maria, a cheia de graça e de fé, responde à vocação e ao chamado e dá o seu sim generoso à missão confiada pelo Pai. E aqui ela diz: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, o chamado continua hoje, sendo dirigido às pessoas de fé como Maria. A promessa de que o Senhor está contigo ressoa pelos tempos e chega aos nossos ouvidos e coração. Então, qual a nossa resposta? Semelhante à de Maria? O Senhor nos chama e nos envia. Então, que nós possamos rezar. Maria, mãe e discípula, missionária do Senhor, ensinai-nos a servi-lo na alegria e na dor. Virgem, mãe das vocações, leva aos nossos corações a plenitude do amor, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.